Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Educando Cidadãos, que é uma parceria da Assembleia Legislativa e do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Silvia Pinter e vou falar hoje sobre como a banalidade do mal impacta as nossas vidas e de como o programa Educando Cidadãos auxilia na formação de cidadãos mais éticos e no combate à corrupção. E para esse bate-papo, recebemos dois convidados especiais. Promotor de Justiça Afonso Guizo Neto, idealizador do programa Educando Cidadãos, com 27 anos de atuação como promotor de justiça no Ministério Público de Santa Catarina, e o deputado estadual Mário Mota, que foi professor da rede pública por 38 anos, radialista, artista de circo e o deputado estadual mais votado do seu partido. Se você se interessa por ética, políticas públicas, educação e combate à corrupção, fique com a gente, porque esse bate-papo vai ser bem interessante. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Silvia. Obrigado. Uma honra. A honra é toda nossa. Então, para a gente já começar e quebrar o gelo, qual vai ser a primeira pergunta? Qual o momento da vida de vocês que vocês tiveram a percepção de que vocês tinham que ser um cidadão responsável? Eu vou começar pelo doutor Afonso. Muito obrigado. Valeu, Silvia. É como se falasse, um bate-papo informal e, né, com essa grande reflexão, né? Eu queria até, antes, fazer um agradecimento a ti, Silvia, né, à Assembleia, ao Ministério Público, que hoje tem esse podcast em parceria, né? Mas também ao deputado Mário Mota. O deputado Mário Mota, tu fizesse uma apresentação e eu poderia acrescentar, dentre as várias qualidades, virtudes e ações, o deputado Mário Mota foi um dos primeiros a abraçar o projeto que você tem a ver com a corrupção. Então, é um projeto voluntário, que nunca teve, e até hoje é assim, né? Não recebe dinheiro nem público, nem privado, também não dá, e lida com ação voluntária, e assim foi, com as parcerias que fez. Na época, a gente está falando de 2005, ganhou o Prêmio Novare, a partir dali parcerias com a Rede Globo, por exemplo, só para citar um exemplo, com a própria CBF, botamos a campanha numa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aqui em Florianópolis, eu recordo em 2009, aquela beira-mar lotada, cheia, com crianças vindo de todo o estado, estava muito legal, também com a participação de atores da Globo, que acabam sendo uma referência, especialmente naquela época. Mas quem era o nosso mestre de cerimônias? No palco, conduzindo tudo aquilo com maestria, com sorriso e com esse ato voluntário de parceiro, o deputado Mário Mota. Então, também acho que na época, né, Mário estava na antiga RBS e estava lá participando com a gente voluntariamente, se doando um dia inteiro ali naquele sol. Então fica aqui meu agradecimento. Então acho que não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Imagine. Eu acho que esse questionamento, Silvia, até para o nosso ouvinte aí, o nosso telespectador aí no que é o podcast hoje, a banalidade do mal, né? É sempre bom frisar, até por uma questão teórica, que a banalidade do mal não é uma teoria que caiu do céu. A gente está falando de uma autora, Hannah Arendt, alemã, judia, que a partir de um julgamento que ela assiste, julgamento de Eichmann em Jerusalém, Adolf Eichmann, preso na Argentina, ou capturado pela Mossad, Polícia Secreta Israelense, é levado ao tribunal após a Segunda Grande Guerra em Jerusalém, e nesse julgamento ela analisa em Eichmann esse conceito que tu se referisse, a banalidade do mal. O que era a banalidade do mal? E muitas vezes eu faço essa referência, nós somos Eichmanns, porque muita coisa a gente vai no automático, a gente reproduz porque sempre foi assim. Então faltava na visão de Arendt, e ela não esperava aquilo, ver aquilo em Eichmann, a falta da capacidade de fazer um julgamento interior sobre os seus atos. O que eu estou fazendo? Quais são as consequências dos meus atos? E aí ela viu algo inesperado. Aquele que era, para muitos, o gênio do mal, era alguém que era um burocrata cumprindo a lei em vigor e não tinha capacidade de fazer um julgamento interior, que aquela lei
ela era equivocada, de matar ciganos, de matar homossexuais, de matar judeus, de matar deficientes físicos. Então, a banalidade do mal. Todos nós temos que nos ater para esse julgamento dos nossos atos. Acho que essa é a grande primeira reflexão aqui que eu faço. E, deputado, quando é que o senhor teve essa sacada de que precisamos ser um cidadão responsável? Bem, Silvia, antes de mais nada, também gostaria de agradecer imensamente. Me sinto muito honrado, confesso, e homenageado com essas palavras do Dr. Afonso, porque, em verdade, eu creio que aqueles momentos iniciais, eu é quem devo agradecer a oportunidade que me foi concedida de estar junto numa campanha que permanece até hoje, tomando outros rumos, mas fortalecendo a pergunta, o que você tem a ver com a corrupção. De alguma forma, nós todos já estávamos educando cidadãos. E respondendo objetivamente a tua pergunta, a questão da banalidade, que foi tão bem expressa pelo Dr. Afonso Guizzo Neto, é como se a responsabilidade de cumprir o dever fosse maior que qualquer coisa estabelecida, talvez na própria formação do caráter de quem estava sendo julgado naquele momento. Mas é evidente que você não pode colocar isso acima do bem e do mal. Você tem que ter o que determina certamente a formação do seu próprio caráter. E eu me recordo que com 4 anos de idade eu nasci num circo-teatro, meus pais eram os proprietários, nós mudávamos de cidade para cidade, e em Franca, no interior de São Paulo, eu me recordo que nós fomos almoçar pela primeira vez num restaurante de verdade, porque normalmente o circo parava pouco nas cidades. E a convite de uma autoridade qualquer, nós fomos a um restaurante. E eu tinha 4 anos de idade, calça curta. Eu me lembro que minha mãe me serviu um pedaço de lasanha delicioso, que eu lembro até hoje do sabor. E por qualquer imperícia da minha parte, eu derrubei um pedaço de lasanha sobre a coxa, sobre a perna. Calça curta, aquilo caiu na pele diretamente. E eu engoli aquilo a seco, justamente porque eu entendia que um cidadão não poderia fazer escândalos na mesa de um restaurante. E aquilo me marcou de tal forma, não só a marca que ficou na coxa por muitos anos, do queimado, que quando minha mãe percebeu, ela apavorou-se, tirou. Mas por que você não gritou, meu filho? Porque você não... Mãe, não era correto. Afinal de contas, eu sou um cidadão. Quer dizer, a ideia, na verdade, era equivocada, a ideia de cidadania, porque a dor certamente foi muito mais forte. Mas foi algo que, com 4 anos de idade, eu nunca mais esqueci. E talvez tenha sido a minha primeira ideia de responsabilidade social, ou seja... Eu sei que aparentemente não há uma relação direta, mas eu confesso que isso sempre mexeu muito com a minha cabeça. Esse fato em si, da lasanha na coxa e da impossibilidade que eu entendia de não fazer nenhum tipo de escândalo, gritar, porque afinal de contas eu estava num restaurante cheio de pessoas da sociedade e a minha postura como cidadão deveria ser a de respeito aos demais. Sofresse o que sofresse. Mas que interessante ter essa percepção, né, com 4 anos de idade, porque ainda hoje tem muita gente que tem dificuldade de entender que a gente vive em comunidade. Em sociedade. Né, e que as nossas ações impactam a todos. Então, pegando um pouquinho, já falando um pouquinho sobre essa questão da banalidade do mal, que o senhor já introduziu na nossa conversa, porque esse princípio, ele permeia o programa, ele tem como princípio do programa Educando Cidadãos, que é uma continuidade, para quem está nos ouvindo, até para a gente saber, da campanha que você tem a ver com a corrupção, que foi criado também pelo Dr. Afonso 20 anos atrás, né? Recebeu uma premiação e o reconhecimento da ONU, também foi premiado pelo Inovare. E eu queria ver com o senhor, né, como criador do programa, dos 2 programas, como é que esse conceito ele incentiva a reflexão sobre uma reflexão crítica
e de responsabilidade das nossas ações no dia a dia. Ótimo, Silvia. Só fazer por questão de justiça, né? Tanto o que você tem a ver com a corrupção, como educando os cidadãos, né? Uma continuidade realmente, é acrescentado uma teoria pedagógica diferente. Acho que tem um grande diferencial de uma para outra, que é chamar hoje as mais de 61 parceiras aqui em Santa Catarina para cada um fazer as suas atividades internas, de acordo com seus interesses, com as suas prioridades. Mas tanto uma como a outra, Silvia, isso é importante, com várias ideias de várias pessoas e vários parceiros. Então eu sempre digo que não é um projeto de uma pessoa e nem de uma entidade. Talvez por isso ela foi bem sucedida, porque ela teve a capacidade de agregar o plural, pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas com um denominador comum. Talvez por isso permaneça até hoje e crescendo sempre, né, doutor? É isso aí. E acho que isso é importante dizer, Mário, que às vezes a campanha... Claro que eu tenho orgulho de ter iniciado esse processo, mas assim, tenho a plena convicção de que essa ideia não é uma ideia que era desse tamanho, hoje é desse tamanho porque agregou, né? Então, é a ideia, e que entra justamente, Silvia, nessa reflexão, né? Por que Hannah Arendt, por que a banalização do mal, por que outro conceito dela, a aceitação do mal menor, o perigo da generalização, são conceitos que Arendt traz, que toca do que o Mário falou. A gente tem que sair dessa cultura que é um pouco nossa, e a gente não está fadado não é botar a culpa em Portugal, Espanha, na Península Ibérica, mas de fato essa cultura patrimonialista foi algo muito arraigado na nossa cultura. Então tem uma questão histórica, né? Família 1808, a família real vindo para o Brasil, ali o público sempre se confundiu com o privado, quer dizer, as capitanias hereditárias, quer dizer, era uma coisa só, né? A igreja, diferente do que ocorreu na Idade Média no restante da Europa, Portugal e Espanha, o rei e a igreja mantiveram esse poder. Não houve uma desconcentração feudal como em outros, como hoje a Alemanha, como na Inglaterra. Espanha e Portugal não. E esse individualismo, como diz o Manezinho aqui, né, Mário? Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Esse individual é justamente o oposto do que aquela criança com 4 anos no restaurante, preocupado com a convivência coletiva, que tu chamasse atenção. Então esses conceitos de Hannah Arendt chamam justamente isso, para o despertar do viver em sociedade a partir de alguns dilemas e a gente está falando, Silvia, da Segunda Grande Guerra Mundial, do que foi o Terceiro Reich. Então assim, hoje estamos aí com guerras, né, tão terríveis quanto, mas o Terceiro Reich é marcante enquanto algumas reflexões, e uma delas é justamente isso, né, a priorização de uma elite, que era os arianos, né, digamos assim, a raça nobre. E aqui eu vou abrir um parênteses, Mário, que eu descobri há pouco tempo. Veja que interessante, Silvia. Na época, Hitler lança um concurso do bebê ariano perfeito. E vejam vocês que um fotógrafo, isso é documentado, né? Não é está comprovado cientificamente, documentalmente, um fotógrafo manda 9 fotos para o concurso, dentre quais uma judia, uma criança judia na foto. Quem ganha o concurso do bebê ariano perfeito? A criança judia. E aí saiu em todos os jornais na época, tal. Tem uma reportagem muito interessante sobre isso, inclusive na TV aí, com um documentário a respeito. Então vejam vocês que essa reflexão do individual, do eu sou melhor, do meu grupo é melhor, ela tem que ser justamente quebrada, não só para respeitar os direitos das minorias, porque ao final de contas todos nós, essa é a grande reflexão do projeto, temos muito mais coisas em comum do que diferenças, e a gente se apega às vezes às pequenas diferenças e esquece que a gente tem tudo isso em comum, que entra na grande reflexão, né? Eu não preciso saber que aquela lei estava errada, que mandava matar os judeus, por exemplo, quando eu sei que existe um princípio universal que é a sobrevivência, que é a vida. O nosso DNA, o meu, o teu, Silvio, do deputado Mário Mota, ele é 99,9% igual. Da galera que está aqui atrás, ajudando aqui nesse podcast, todo o nosso DNA, Mário, ele tem de igualdade, de denominador comum, 99,9%. E muitas vezes as pessoas se acham que são diferentes, acham que são melhores,
e a gente rompe justamente a lógica no Educando Cidadãos, não trazendo todas as respostas, mas tendo uma certeza, que é a partir dessa união, dessas diferenças, que a gente pode se concentrar no denominador comum e ter uma sociedade mais justa, com menos violência, que a educação funcione melhor, que os hospitais funcionem melhor, que a Assembleia faça melhor o seu papel, que o MP faça melhor o seu papel, né? Que o deputado Mário Mota, como deputado, faça a sua parte, eu como promotor faça a minha parte, enfim, todos os cidadãos, nas suas funções privadas e públicas, cumpram esse papel de contribuir para o coletivo. E o que eu, antes de passar a palavra para o senhor, no podcast anterior, quem não assistiu, assista, que foi uma conversa muito interessante com a chefe do Ministério Público, a doutora Vanessa Cavalazzi, e com a deputada Marlene. Elas estavam falando sobre algo bem nesse sentido, que é a base do programa, é que são pessoas comuns, que muitas vezes coloca só a responsabilidade no outro. Né? Eu acho que essa questão que muitas vezes a gente não consegue enxergar, que a gente pode fazer diferença sim no nosso dia a dia. Não furar fila, né? Não furar, separar o lixo. O que o senhor pensa sobre isso, deputado? Eu tenho um corte de um podcast que eu participei com o pessoal do Sem Groselha, que vocês conhecem, muito tempo, faz uns 3 anos talvez, em que eu digo que a melhor definição que eu encontrei de ética na vida é tão simples que chega a assustar. Foi esse o termo que eu usei. Ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o interesse coletivo sobre o interesse individual. Por isso é talvez um dos poucos princípios universais. Ou você é ético aqui, será no resto do mundo, ou você não é ético em lugar nenhum. Então, é justamente tudo que você citou, os 2 ou 3 exemplos que você cita de consciência cidadã, de sociedade, me parece ser muito bem encaixado nessa definição, que é muito simples, eu confesso, mas que me satisfez totalmente, porque me parece o contrário de leis. Quando você estabelece uma lei, e veja que hoje eu estou no legislativo, e eu tenho clareza disso. Por isso eu não entendo que o melhor deputado, por exemplo, seja o que produza o maior número de leis. O ideal seria se todos nós não precisássemos de lei alguma. E aí entramos na ética, quer dizer, que me parece ser a base fundamental do que você tem a ver com a corrupção. Ética e obediência é o que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o interesse coletivo sobre o interesse individual. Se não for isso, se você for obrigado a fazer alguma coisa, por força, e só somos obrigados a fazer ou não por força de lei, não há vantagem alguma. Você está cumprindo o que qualquer cidadão do mundo tem que cumprir, as leis. Por isso, eu sempre provoquei, quando trabalhava com rádio, com TV e jornal, por exemplo, a definição de lei. As leis foram feitas para serem cumpridas. E eu sempre colocava e questionadas. Mas ela acabou de ser feita, muito bem. O começo tem que ser agora. Acabaram de produzir essa lei, eu não posso fazer isso, ou eu tenho que fazer isso, muito bem. Então eu vou começar a questionar essa lei. Por quê? Porque a lei expressa o momento daquela sociedade, o momento cultural, o momento de relacionamento, os princípios e valores que aquela sociedade estabeleceu naquele instante. Daqui 10, 15, 20 anos, podemos estar vivendo em uma outra sociedade. E a lei precisa ser questionada também. Então, quando você fala em não furar fila, se houver uma lei que proíba furar fila, não há grandes vantagens em que você cumpra, a não ser que você vai ser um cidadão cumpridor das leis, o que é muito bom, mas que não é nada absurdo em relação a outras pessoas. O ideal seria você não furar fila antes da existência de qualquer lei que proibisse furar fila, por exemplo. E se todos nós não furarmos filas, não precisa ter uma lei que estabeleça essa relação. Então, eu entendo que a campanha, o que você tem a ver com a corrupção, dá um chacoalhão, faz uma coceirinha no cérebro das pessoas que talvez nunca tenham parado para pensar nisso.
sabe? E pessoas que normalmente atuam positivamente nesse sentido também. Puxa vida, agora sim, não vou resignar a minha atuação, mas vou fortalecer a ideia de que eu sempre fiz algo correto, eu sempre procurei. Há uma palavra que meu pai dizia ser maior do que qualquer outra na relação humana, que é respeito. Faça amor, não faça... Não, meu pai dizia, faça respeito, não faça guerra. Porque se houvesse respeito entre os entes da humanidade, não precisaria lei, nada. Simplesmente há o respeito. Eu posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até o último direito de fazê-lo, disse o Voltaire. Então, essas para mim são maravilhosas. A minha melhor definição hoje de democracia, doutor Afonso, é diálogo e respeito. Se você consegue dialogar e respeita com quem você está dialogando, é democracia pura e simples. Educação, né? Educação na veia. Eu vou pular algumas perguntas aqui, porque esse podcast tem de 30 a 40 minutos. Estamos com 25. Já estamos com 25. Doutor Afonso, como é que os jovens, né, tanto da rede pública quanto da rede privada, têm reagido ao programa? E tu tem algum caso marcante que tu possa compartilhar com a gente? Joia, Silvia, tem. É uma praia aí, é uma grande caminhada já, né? Na verdade, o Educando Cidadãos nasceu em 2024 em Chapecó, mas o projeto Não Corrupção nasceu em 2020, então são 25 anos, 27 de MP e 25 anos, digamos, de estudando o fenômeno da corrupção, tentando compreender, e esse laboratório Desculpe, nasceu em 2000. Nasceu em 2000. 2000, não é? 25 anos? 25 anos. E só disse 2020. Desculpa, perfeito, isso. perfeito. Eu falei uma coisa pensando outra, correto. É de humanas. Mas, de qualquer forma, assim, é muito rico, né? Porque tu começa a observar um episódio que me ocorre agora, um tempo atrás, na ESAG, e a gente estava ali num debate, inclusive com vários voluntários, do que você tem a ver com a corrupção. E Gaetano, o nome do rapaz, eu lembro até hoje o nome dele, é Gaetano. O Gaetano, ativista ali, não, a gente está articulando, daí lá pelas tantas ele disse, não, eu conheci esse projeto, e já era um adulto jovem, né, já estava lá com seus 20 e poucos anos. Não, eu recebi esse projeto na escola, o senhor foi dar uma palestra quando eu tinha lá, sei lá, 4, 5 anos, assim. Daí eu pensei, eu tô ficando velho. Mas ao mesmo tempo, assim, aquela semente plantada lá, segundo ele próprio, virou aquele adulto preocupado com a causa coletiva, com não furar a fila, com não falsificar a nota, com não lucrar no troco, e buscando uma sociedade onde o plural prevaleça quando em choque com o individual. Então eu vi que aquela sementinha, assim, a gente tem vários exemplos. Vou te dar um exemplo recente agora. Um colega nosso, promotor de justiça, gosta muito de rock and roll, Mário, e ele faz coleção de vinil. E tá num grupo, tá? Aliás, domingo último foi o dia do rock and roll. Dia do rock and roll, exatamente. Apenas. Mas aí... Eu não vou citar o nome dele, não tem problema nenhum, mas porque ele não me autorizou. Mas enfim, ele está lá nesse grupo, de repente alguém do grupo bota lá, pessoal, eu recebi os 4 discos de vinil que eu encomendei pela Amazon, mas a Amazon acusou que foi extraviado e vai me devolver o dinheiro, mas eu recebi. Diz esse colega que um outro, cara, o que tu estás fazendo? Eu participo de um movimento do Educando Cidadãos, e isso não está certo não, diz ele. E esse colega veio me dizer, cara, o projeto está aí, está fazendo. E está fazendo. Essa sementinha. Então, assim, não existe uma solução mágica. Mas, olha, se cada um fizer a sua parte, como esse, que eu não sei nem quem é, estou curioso para saber quem é o membro, o apoiador, o que deu puxão de orelha. O que deu puxão de orelha, mas baseado nesse projeto, Educando Cidadãos, né, o que todos nós temos a ver com o fenômeno da corrupção. É justamente nessa hora prática, e é como o Mário fala, né, porque... e aqui eu faço uma observação que eu acho que é importante, né? A lei pode existir. O ideal é que não existisse, sim, mas assim, se tiver uma câmera me filmando, é muito fácil ser ético. Porque alguém está me vigiando. Agora, naquele momento em que eu sozinho posso tomar a decisão, é ali que você vê que esse proceder de plantar a sementinha, de educar,
fazer as pessoas refletirem sobre o que é viver em coletividade, né, o respeito ao plural, ao diferente, você constrói essa cidadania. E uma autora que é fantástica, que vem até valorizar o que é a lei, Mário, né, que vale a pena, e é uma das autoras aí que fazem a base teórica ao Educando Cidadãos, é a primeira mulher Prêmio Nobel de Economia, Elinor Ostrom. E o que ela observa? Que muitas vezes a lei imposta pelo legislativo, pelo executivo, enfim, aqueles projetos de lei que vinham de cima para baixo da comunidade local, não eram observados. O que a gente fala na prática, essa lei não pegou, né? Não pegou isso. Mas ela observa algo fantástico, que a lei que foi feita a partir desses problemas que ela identifica como problemas de ação coletiva, e a corrupção no Brasil, eu defendo, na minha tese de doutorado, é um dilema, é um problema de ação coletiva. Sim. Então, esses problemas de ação coletiva, observa Ostrom, foram resolvidos a partir da comunidade sentando, e elas, um exemplo, a falta de água nos pastos da Irlanda. O agricultor lá de cima plantava, cultivava a sua hortaliça, suas frutas, só que o último agricultor lá de baixo recebia uma água poluída. E aquela hortaliça, a fruta dele era poluída. Num primeiro momento, esse tinha uma fruta ok e esse ruim. Mas o que ocorreu, e por isso o dilema da ação coletiva, ninguém comprava num segundo momento mais frutas e verduras daquela região, embora tivesse frutas boas. Então, mesmo esse perdeu. Sim. Né? Então, o que eles fizeram? Vamos sentar e resolver. E fizeram um esquema conforme cheias, conforme seca, e canalizações. Todos, de alguma forma, tinham água potável para cultivar os seus frutos. E todos ganharam, e a região ganhou, e todos tiveram. Né? Então, aquela lei que foi feita a partir da própria comunidade. E ela observa algo fundamental. O ser humano vai ter uma propensão a obedecer à lei da qual ele participou do processo de formação, a partir da realidade local. Então não é um governador, seja ele quem for, não é um deputado, seja ele quem for, dizendo, faça assim. É a comunidade, tem esse problema, como é que a gente faz? Perfeito. E talvez esse seja o grande desafio dos nossos governantes. Ouvir o local, ouvir a comunidade e, a partir das soluções locais, tentar ajudar nessas soluções. Se me permite só contar uma historinha bem curtinha, mas que não reflete só isso, mas abre outra discussão. Eu me lembro, quando era pequeno, uma situação, eu, meu irmão e meu pai. Minha mãe muito inteligente para a época, muito avançada. Meu pai era mais terceiro ano primário numa escolinha rural, mais autodidata, mas com ideias. Tanto que uma vez eu disse a ele, pai, olha que frase linda que eu estou lendo aqui, agora já mais de idade. Deus está nos detalhes, atribuída ao Einstein. Olha que espetáculo. Ele parou, olhou para mim, coçou o queixo e disse, o capeta também, meu filho. Eu fiquei pensando, falei, caramba, se você não cuidar dos detalhes que te levam a Deus, você está no caminho inverso, você vai cair no colo do, né? Que sabedoria. Mas a passagem foi essa, minha mãe fez um bolo, uma paçoquinha, alguma coisa quadradinha assim, parecia um paralelepípedo, mas um doce delicioso. E meu pai chegou e minha mãe também disse, olha, para você e para o seu irmão. E eu olhei e disse, e agora, como é que fica? Né? Um pedaço para cada um, que era dividido. Meu pai resolveu na hora, ele pegou a faca e disse, olha, você divide, Gilberto, e seu irmão escolhe. Pronto, resolveu a situação. Meu irmão eu nunca vi meu irmão caprichar tanto na divisão daquele doce, porque ele sabia que eu faria a escolha na sequência. Então tem algumas coisas que aparentemente não tem uma relação direta, inclusive com a ideia, né, de corrupção ou de respeito principalmente, mas que marcou muito a infância e a pré-adolescência e posteriormente a gente traz para a vida adulta, né? Deixa eu fazer uma pergunta então agora para vocês dois em relação ao momento atual que a gente vive. É um momento de muita polarização, né, que leva à intolerância. E como cultivar, então, esses valores éticos que a gente, né, não precisa estar sendo filmado para ser bom, né? E ter senso crítico sem cair na armadilha do extremismo ou da omissão? Doutor Afonso. Esse acho que é o grande desafio moderno, né? E veja que não é
desafio de Santa Catarina, do Brasil, é um desafio do planeta, né? Um desafio mundial. Então, as pessoas, é fato, né? Definem um lado, digamos assim, ou boa parte dessas pessoas, e esquecem de analisar fatos. Então, esse é o grande desafio, né? Então, eu posso ter uma tendência ideológica de um partido que eu admiro, de um político que eu admiro. Isso é mais do que legítimo e é bom, né? Porque isso fortalece a democracia. Mas, penso eu, a gente tem que ter a capacidade crítica de analisar fatos. E eu posso dizer para o meu representante político, hipoteticamente aqui, vamos supor que eu tenha votado no deputado Mário Mota. Chegou o deputado... Eu votei no senhor, mas eu acho que o senhor está errando em relação a isso. Em relação a esse fato, eu não concordo com a sua posição. Quem sabe o senhor... Eu proponho. Quem sabe o senhor não vê isso? Quem sabe o senhor não propõe isso? Quem sabe a gente não analisa essa? Então, não é só dizer um lado está todo certo, outro lado está todo errado. E, claro, eu acho que é tão prejudicial para o combate à corrupção, para o respeito às regras em geral, porque daí a gente cai no individualismo, porque daí são grupos e são guerrilhas. E às vezes a polarização ela desvirtua o foco desses denominadores comuns que a gente tem que lutar. Então a gente tem uma péssima escola, a gente tem um péssimo hospital, repito, independente do governante da hora, porque as pessoas estão focadas nessa guerrilha, nessa briga. Não existe solução fácil, então é muito fácil dizer. Às vezes, quando você se posiciona sobre um fato, você é rotulado. Eu várias vezes fui rotulado por amigos de direita, várias vezes fui rotulado de esquerda. Parece que o cara não agrada a ninguém, né? Não, nesse fato, eu acho que o atual presidente da República está certo. Nesse fato, eu acho que o ex-presidente ou o governo dele, da República, está certo. Porque lá é a minha visão, que pode estar errada, mas E hoje ter coragem de se posicionar nessa polarização, você corre um grande risco de desagradar a gregos e desagradar a troianos. Então esse é o grande dilema. Como educar uma sociedade comprometida com essa ética que a gente está falando aqui? Quando o Mário fala da sabedoria do pai dele, né? O capeta também. Sabe o que me veio à cabeça, Mário? Eu sou da época do Tom e Jerry, né? Criança. O anjinho tinha, né? O anjinho do lado e o demôniozinho do outro. Então, de fato, a gente está sendo testado todos os dias, né? Que caminho eu tomo? O caminho mais rápido e vantajoso a curto prazo ou o caminho mais longo onde todos nós vamos ganhar juntos? Então, essa tentação ela é diária. E penso, para finalizar, Silvia, que a polarização ela atrapalha essa reflexão, né? Porque daí não vai ter o diabinho e nem o anjinho, né? Alguém vai estar sempre certo e alguém vai estar sempre errado, e esse juízo crítico de analisar fatos acaba não sendo exercido. Deputado. Eu vou ser muito objetivo e acho que muito rápido. Existe diálogo entre as extremas? Existe respeito entre as extremas? Isso reforça exatamente o que disse o deputado, o nosso querido promotor Afonso Guizzo Neto. Se para mim democracia é diálogo e respeito, o meu sonho de consumo político era que todos dialogassem, defendendo as suas ideias, e se não concordassem com a ideia do outro, que tentasse fundamentar melhor o seu argumento. E se não conseguir, por uma questão até ideológica, parabéns, toca a sua vida, eu toco a minha e nos respeitamos. E eu não vejo isso hoje muito claramente nas relações políticas e eu me preocupo muito por isso. Sim. Então, diálogo e respeito. Se é possível, maravilha. Perfeito. E uma pergunta pessoal para vocês dois. Algum tempo, quando criança ou adolescente, vocês tiveram alguma ação ou alguma decisão que vocês lembrem que foi inadequada ou errada? E que lição ficou? Para não parecer que eu estou emparedando vocês dois, eu lembro que quando criança, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, isso já vai lá uns 40 anos, eu fui no mercado comprar batata e coloral para a mãe. E eu passei na frente da gôndola e estava escrito assim, era um brinquedo, faça a sua própria mágica. Poderia ter trabalhado em circo. O que eu fiz? Eu sabia que não podia comprar, porque naquela época presente era só Natal e dia de aniversário. Eu botei dentro da camisa.
E fui para casa. Você fez uma mágica, você fez desaparecer Desapareci. o brinquedo. E eu que estava sabia na que era errado gôndola. porque eu botei debaixo da camisa. Cheguei em casa, dei a batata, o coloral e fui num cantinho. Criança quieta tá fazendo alguma coisa, né? Minha mãe veio e ela pegou no ato quando eu tirei. Ela olhou para mim. Que tu fez, menina? Vai devolver já. Eu lembro que eu fiquei roxa. Tive que devolver, né? Ela foi junto comigo, me levou pelo braço. Devolvi. Aquela vergonha está em mim até hoje. Meu aprendizado. Não mexo em mais nada que não seja meu. Vocês têm alguma lembrança disso na memória de vocês? Deixa eu começar com as confissões, né? Eu adoro. Eu tenho algumas passagens, né? Mas uma que é muito marcante, já usei em palestras também. Embora não digamos assim, não nasci no berço de ouro, mas classe média, nunca me faltou nada, graças a Deus, sempre estudei em colégios bons. A minha mãe, ela viuvou com 36 anos de idade, criou os 3 filhos aqui em Florianópolis, né? A Lourdes, mais velha, a Alice e eu, o caçula, né? Mas eu recordo que, então, estudante do Colégio Catarinense, colégio tradicional aqui da cidade, a gente saía no recreio, e hoje tudo empresário, médicos, a galera toda tá por aí. Não vou citar nomes para não constranger a turma. Mas toda a gurizada do meu tempo de catarinense, a gente saía, ia numa padaria, e eu, na época, ninguém foi no colégio me dar palestra o que você tem a ver com a corrupção educando cidadãos, porque senão eu não teria feito o que eu fiz. A gente ia, e veja, Mário, que não era uma coisa que tu precisava. A gente conseguia pagar a conta, tranquilamente. Mas pelo gesto de ganhar vantagem, até digamos, da adrenalina, só que assim, e vou dizer o que era, né? A gente pegava alguma coisa numa ficha, mas uma ficha maior, a gente botava bastante coisa. E aquela ficha maior sumia. Então a gente saía, pagava uma coisinha pequena. Só que quem vai pagar aquela conta? O proprietário, não. Os empregados que trabalham ali. E essa consciência eu não tinha na época. A gente saiu dali, se deu bem e tal. Então, é algo, e não era tão novo assim, né? Eu estou falando ali de um adolescente aí com seus 14 anos, 15 anos. Então, eu já aí iniciando, já tinha bastante noção de que era errado, mas não percebia da gravidade do meu ato. E assim outros, eu contava ali fora também, já promotor, coordenador do que você tem a ver com a corrupção. E não é que eu vou no cinema, isso deve fazer uns 2, 3 anos, com a minha carteirinha da USAL, da Universidade de Salamanca, válida, a validade estava lá, estava correta, mas eu já tinha concluído meu doutorado, Mário. Meia, eu fui usar para pagar uma meia entrada no cinema. Quando o meu filho, pai, tu é estudante, tu não concluísse o doutorado? Enfim, eu me envergonhei, promotor de justiça, coordenador do que você tem a ver com a corrupção. Então, eu respirei fundo e, logicamente, não fiz. Então, teve que o meu filho, com seus 26 anos, hoje 28, me chamar a atenção. Tu estás estudando ainda? A meia entrada é para estudante. Então, assim, são aspectos que a gente tem que se policiar. É aquele negócio do Tom e Jerry, o capeta de um lado e o anjinho do outro. Então a gente tem que se policiar, a gente não tem solução mágica. Às vezes a gente é levado... Outra coisa que me irrita muito é o trânsito. Não sei se a vocês... Na beira-mar eu respeito tudo, eu sou bem chato. Só que chega uma hora que dá até vontade... mas os caras estão furando tudo ali pela terceira pista. Daí chega uma hora que tu deixa... Eu não faço, porque eu me seguro. Mas dá vontade de sair da reclamação e passar a ser infrator. Fazer a mesma coisa. Porque ninguém respeita a regra. Então, assim, a gente tem que se policiar, a gente tem que se cuidar. Se todo mundo fizer a sua parte, a sociedade ganha. Acho que essa é a grande reflexão. E deputado? O senhor me recorda algo que é até recente, digamos, mas que eu também levei um puxão de orelha do meu filho. E embora eu tivesse uma meia consciência do que estava fazendo, dirigindo, meu filho dirigindo, eu na carona do carro, chupando um sorvete, um picolé, sobrou o palito e eu joguei simplesmente no canteiro. Aí ele disse: pai, que isso? O senhor é o primeiro a dizer que a gente não deve fazer essas coisas. Eu falei: não, filho, mas era madeira, ela vai diluir
Rapidamente ela vai, enfim, ela vai apodrecer, não é papel que demora mais. Sim, negativo. Ninguém vai saber que é madeira ou que não é. Eles vão observar o seu gesto. Você acabou de atirar algo pela janela do carro. Eu disse, caramba, tem toda a razão, me perdoe. Se dá para voltar o carro lá atrás, eu vou pegar o palito de sorvete e vou guardar no lixo aqui. Então eu tenho sempre uma lixeirinha ali para qualquer coisa. E não que sejamos perfeitos, isso é importante lembrar, mas que a nossa ideia, que a nossa mente e que o princípio básico do que nos conduz às ações não durma em momentos como esse, por exemplo, e que nos acorde e que nos chacoalhe, dizendo, olha aqui, ó, você é um ser humano, como outro qualquer, você também pode cometer. E eu acho que é importante, inclusive, isso no programa. Que o programa não é um apontar de dedos contra ninguém. Exato. O que você fez contra a corrupção, porque eventualmente suas atitudes também podem ocorrer. Mas você tem que imediatamente ser, puxa vida, não está errado e eu não vou agir dessa maneira porque não é o correto, não é no que eu acredito como princípio básico. Sim. Não é basicamente isso. Eu acho que o Mário tocou em 2 pontos, assim, ver como ele resumiu muito bem, né? É a reflexão que o projeto faz, que contribui, porque todos nós vamos estar naquela linha de frente, o modo a gente pode errar. E o segundo, vai haver uma justificativa, como foi a justificativa do deputado Mário Mota para o filho. Não, é uma madeira. Não, mas calma. Então, se convencer que nem sempre essa justificativa ela é mais correta, é mais melhor. Correta, e reconhecer o erro é importante. Exatamente. Isso que é fundamental. Errei. E não vou fazer de novo. E o mais interessante, né? Os filhos. Como esses jovens estão críticos e como eles nos puxam. Acho que a gente tem que estar de olho nisso, né? Ter a mente aberta para aprender sempre. Eu te confesso que isso é algo que me alegra, por incrível que pareça, porque eles são frutos de uma educação que a nossa geração, de alguma forma, passa. Mas ela só se fortalece se ela for acompanhada das nossas ações. Perfeito. Faça o que eu faço, faça o que eu digo, faça o que eu faço, porque o provérbio antigo era faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, pode fazer o que eu faço. É o exemplo. É o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Para a gente concluir, eu queria que vocês, em uma frase, que pudessem falar pensando nos jovens, nos adultos, nos idosos, né? Porque esse programa ele é para todos, ele é para crianças e adolescentes, mas os adultos também podem aprender. O que é ser cidadão? Deputado. Se você conseguiu assistir esse podcast até agora, eu acho que você é um belo cidadão. Mesmo que não tenha concordado com algumas das coisas que nós colocamos. E não que sejamos os donos da verdade. Nós somos os perseguidores dela. Mas eu acho que ser cidadão é praticar, é ter como princípio e praticar respeito. Eu acho a palavra respeito a palavra mais importante da minha vida. Amor, tal, faça amor, não faça respeito, prioritariamente. Porque o respeito traduz a consciência do que nós colocamos aqui finalmente, de que todos somos falíveis. E que nem por isso eu preciso apontar um único dedo para alguém, porque eu tenho 3 apontados para mim, na pior das hipóteses. Então, respeito. Se eu puder, quanto mais eu posso bater nessa palavra, mais eu bato positivamente. Bato positivamente é entregar às pessoas. Ser cidadão é ter respeito por si, pelo próximo e pela sociedade em que vive. Doutor Afonso. Obrigado, Silvia. Obrigado, deputado Mário Mota. Né, aos nossos, como disse o Mário, quem está até agora final é porque é um cidadão. Eu acho que além do respeito, eu complemento o respeito com aqui, me socorrendo de 2 pessoas, né? A ideia original não é minha, a primeira delas, Paulo Freire, educador. Esperançar, né? Quando a gente vê, especialmente em tempos, as nossas instituições não tão legais. Que judiciário é esse? Que legislativo é esse? Que executivo é esse? Que Ministério Público é esse? Que sociedade é essa? Que
existem de fato algumas críticas e a gente tem que evoluir, mas esperançar, acho que acreditar que esse respeito possa contaminar, que esse ciclo virtuoso contamine as nossas instituições e a gente começa a ver a virtude das nossas instituições. Então, esperançar. Esperançar é verbo, portanto, é ação. Ação. E é diferente de esperar. Exatamente. É acreditar e fazer. Eu adoro essa palavra também, pode ter certeza. Esperançar. Então, respeito, esperançar e finalizo, Silvia. Lembrando, Mário, tu estavas lá na Beira-Mar comigo em 2009, com esse cidadão que já nos deixou, mas volta e meia ele me ligava. Lá tô indo agora ali no programa da Fátima Bernardes, o Milton Gonçalves. Esse era um ativista do o que você tem a ver com a corrupção. Virou meu amigo, um cara muito legal. E o Mário e o Milton Gonçalves, ele fez uma apresentação de um livro meu, que está inclusive no gibizinho, do que você tem a ver com a corrupção. Dizia ele: perder se assim for, porém jamais desistir. Então diria você, cidadão, a gente pode perder essa batalha, mas nós temos que insistir e a gente não vai desistir dela. Esse é o nosso desafio. Deputado, doutor Afonso, muito obrigada. Eu penso que tivemos aqui insights, reflexões que vão tocar corações e mentes. Então, gente, fica claro aqui a importância de investir na formação ética desde cedo. E o programa Educando Cidadãos, ele mostra que é possível com vontade, parceria e engajamento. Para quem está nos ouvindo, lembre-se, a mudança começa no dia a dia, nos pequenos atos. A educação é o melhor remédio contra a corrupção. Se você gostou do episódio, siga o podcast e diga o que achou lá nas redes sociais. E eu tenho mais um recadinho aqui. O podcast Educando Cidadãos é uma parceria da Alesc com o Ministério Público de Santa Catarina. O conteúdo multiforma é idealizado pela Rádio AL, em parceria com a TV AL e pela Agência AL. A produção é da Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Até a próxima.